Agora tem uma pergunta que é recorrente no chat. Perspectiva de prazo. Eu estou recebendo informação agora que 4 bombardeiros estratégicos Tu-95 foram vistos em Saratov e que deve ocorrer nesse momento lançamento contra o território ucraniano. Então vamos ficar atentos aqui no Twitter, no Telegram, nós vamos acompanhar para vocês passo a passo. Agora, muita gente perguntando, baseado em toda essa lógica que nós desenvolvemos até aqui, qual a perspectiva no aspecto temporal, na sua opinião, em relação à definição desse conflito? Bom, a pergunta é excelente. Primeiro vai depender das consequências dessa ofensiva ucraniana que ela haverá. Agora, é só trágico dar certeza. Não se aplica certeza em conflitos de alta intensidade. Principalmente quando temos 2 potências militares, uma regional e uma mundial, e sociedades mobilizadas e recursos engajados. Isso é um erro muito grave. Você pode fazer predições. E nós tínhamos previsto, eu escrevi um artigo, Perspectivas das Ofensivas Ucranianas, já em janeiro, falando que dependeria de uma conjunção e de uma confluência de fatores. Coordenação, interoperabilidade, meios operacionais suficientes, consciência situacional, treinamento, motivação para o combate e aquilo que muita gente esquece, timing operacional. Porque o timing ele vincula-se às condições geográficas e climáticas. O que acontece? Nós dava-se certeza que seria em janeiro. Aí depois verificou-se que seria uma ofensiva de inverno. Depois analisou-se que seria na primavera. Agora já se fala no verão. Haverá essa ofensiva porque é o seguinte: a estratégia ucraniana e da OTAN é buscar, através dessa ofensiva, uma legitimação para a quantidade bilionária de pacotes de assistência militar. Porque se não houver, fundamentalmente perde a razão de ter essa legitimação com o contribuinte ocidental para abastecer com bilhões de dólares em armas as Forças Armadas ucranianas. Ocorrerá incrementos territoriais, sem dúvida. Ocorrerá, só que eu estou adiantando, eu peço ao espectador cuidado quando lerem, me perdoa aqui citar esses veículos, CNN, DW, dentre outros veículos, de que a contraofensiva vai levar, porque tomou, 100 km² do eixo de Zaporizhzhia, está chegando perto de Melitopol, levará um colapso russo e já chegará à Crimeia. Olha só, guerra não se define apenas por controle de território. Controle de território é um componente de um conflito militar. Porque o que acontece? Quando você ocupa um território, você precisa consolidar e estabilizar aquela área. Para você consolidar e estabilizar, você precisa estabelecer uma segurança de perímetro operacional. Você precisa promover uma operação de limpeza diária com uma grande quantidade de tropas de engenharia. Você precisa estabelecer efetivo para garantir a aplicação da lei. E, fundamentalmente, você precisa o quê? Estabelecer cabeças de ponte provisória e construir linhas fortificadas. Não é simples controlar território. A Rússia cometeu um erro gravoso na primeira fase do conflito. Focou o quê? Basicamente, não controlar o território com PIF efetivo, nós já criticamos isso diversas vezes, chegou a cerca de 40% do território no início, ocupado, somando a Crimeia, né? E só que sem estabilizar. Então não é um incremento territorial que definirá. Até porque o que acontece? Nós temos, na teoria da guerra, diversas análises, táticas operacionais em que a força defensiva ela cede terreno, seja por uma formação de saliência, por uma formação de pinças ou mesmo deixando haver um ataque em profundidade para promover um flanqueamento operacional. Isso é estudado na história militar. E o atacante, o que acontece? Ele tem um timing para fazer essas ofensivas. Uma ofensiva ela não dura um mês inteiro. O esforço logístico ele é muito alto. E principalmente para romper fortificações tão bem construídas em multicamadas, e no teatro de operações que em geral é aberto ou pantaноso, extremamente vigiado por drones, por sistemas, né, de vigilância, na qual as barragens de artilharia aniquilam brigadas mecanizadas, e a quantidade de minas antitanque e de ATGMs, ou seja, sistemas antitanque, é uma regra. Então isso anula significativamente a perspectiva de êxito de ofensivas por brigadas mecanizadas. Então é importante nós analisarmos essas questões. Então tudo dependerá do resultado da ofensiva ucraniana. Haverá incrementos territoriais. Agora, e a contraofensiva russa? Já com forças ucranianas exaustas,
como grande sacrifício de perdas de pessoal e equipamentos. Isso é algo complicado, né? Isso é algo difícil. A história militar mostra justamente isso. Então, é importante destacar que há certas previsões conservadoras de analistas ocidentais da eficácia dessa ofensiva ucraniana. Então, tudo dependerá. Agora, uma coisa podemos ter certeza. Ao contrário do que se pensa, a Rússia foi muito pouco atingida na sua economia, no seu complexo industrial militar, que ele está maior do que antes, está maior do que antes do início desse conflito. Houve, no caso, uma readequação e uma reestruturação das Forças Armadas Russas com aumento de efetivo, com aumento significativo de efetivo, decreto em que aumentou o efetivo para 1,5 milhão de ônibus, e um complexo industrial militar que está funcionando em 3 turnos desde junho do ano passado, e a qual há algo que poucos sabem, um esforço voluntário até da sociedade para isso. Então, seja com donativos, seja as pessoas se voluntariando para o conflito, se tornou algo. O Foreign Policy Research Institute, think tank americano, fez uma análise muito indicativa e sintomática, Rogério e espectadores. Quantidade de políticos e burocratas se voluntariando para ir para esse conflito, porque é necessário para ascender no currículo, para ter isso no currículo, para poder ascender politicamente, não está brincadeira, é deputado se voluntariando, é prefeito. Então, assim, a sociedade, majoritariamente, ela apoia o conflito. E estão preparados para anos. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia, ela é a maior provedora de tungstênio do planeta, é autossuficiente em níquel, é autossuficiente em uma grande quantidade de produção. Tem outros atores que estão apoiando direto ou indiretamente, como o Irã, que é o país era até então o país mais sancionado do mundo e com complexo industrial militar dos mais avançados, Rogério. Uma verdadeira potência militar e sendo sancionado. Então, essa previsão, vai faltar componente eletroeletrônico. Os mecanismos triangulares de importação, hoje, no mundo moderno, tão interconectado, são fáceis de burlar essas sanções de componentes eletroeletrônicos críticos. E sem contar a situação de substituição de importações. O Irã é um exemplo de eficiência de substituição de importações. A Rússia não vai ser? Eu não estou falando isso porque eu torço para a Rússia. Eu estou trazendo aqui a análise do general Cavote, do comando europeu da OTAN. Eu estou trazendo aqui a análise do Stephen Tweed, general norte-americano. Estou trazendo aqui a análise que o MacGregor já falou. E aí, eles são agentes do Kremlin? Eles são generais. Eles são militares americanos. Eu estou trazendo a análise de think tanks como a Rand Corporation, como a Stratfor. Que engraçado, né? A mídia ocidental não traz os estudos da Rand Corporation e da Stratfor, think tanks americanos.